Você tem interesse em saber sobre a profissão de vendedor, de representante de vendas em Portugal? Se esse tema te interessa, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque hoje aqui o nosso papo é sobre vendas e representação comercial em Portugal. Olá, eu sou o Leonardo Tertuliano, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu moro em Portugal há 5 anos, moro na cidade de Setúbal e hoje, nesse vídeo, eu vim falar um pouquinho aqui com vocês, vim partilhar um pouco aqui com vocês a minha experiência no ramo comercial, especificamente na área de representação de vendas em Portugal. Sei que muitos de vocês vêm me mandando mensagem perguntando como funciona a área de vendas em Portugal e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para a gente poder fazer esse bate-papo aqui e eu poder esclarecer muitas dúvidas que vocês têm sobre a profissão de vendedor, de representante de vendas em Portugal. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre um nicho de mercado específico. Não vou falar sobre, por exemplo, um vendedor que trabalha dentro de uma loja no shopping, não vou falar sobre um vendedor que trabalha interno, né? Eu vou falar hoje sobre venda externa, né? E especificamente sobre B2B, que é uma empresa atendendo outra empresa. Então hoje aqui na nossa conversa nós vamos falar sobre esse mercado de trabalho, que na minha opinião é uma das profissões mais bem pagas que existe. Vocês que me acompanham há mais tempo aqui no canal, vocês sabem que eu sou vendedor, né? A gente não deixa nunca de ser. A gente pode vender produtos, a gente pode vender serviço, a gente pode vender a nossa própria imagem. Então a gente está sempre vendendo alguma coisa. Mesmo que você trabalhe dentro de um escritório, fazendo serviços, enfim, na frente de um computador, mas para você arrumar esse emprego, para você conseguir essa vaga, né? Às vezes as pessoas fazem isso até de uma forma inconsciente, mas ela teve que se vender, né, para aquela pessoa que estava oferecendo a vaga. Então, ela vendeu a sua imagem, ela vendeu o serviço, né, e ela consegue, e ela presta esse tipo de serviço em troca de um salário. Então, ela vende o seu tempo. Então, nós somos sempre vendedores, né? Nós nascemos vendedores, todos nós, e vamos sempre ser vendedores. E esse segmento de vendas, quando uma pessoa realmente adquire uma certa experiência, né, nessa área, quando a pessoa, por exemplo, pega um bom produto para vender, né, e alinha todas essas qualidades, experiência, seriedade, bom produto, uma boa área geográfica para trabalhar, consegue se ganhar realmente muito dinheiro com isso. Provavelmente você deve conhecer algum vendedor, algum representante de vendas que tem uma vida muito estabilizada, porque é um segmento que quando a pessoa investe nela, investe em formação, investe no seu próprio crescimento, né, dentro dessa área, é uma profissão que paga muito bem. Então, como eu havia dito, eu sou vendedor, né, há 30 anos pelo menos, toda a minha vida, né, eu fui vendedor desde o meu primeiro emprego, trabalhei como vendedor e sou vendedor até hoje. No Brasil, eu tive empresa de representação comercial por mais de 20 anos, representei grandes empresas no estado da Bahia, atendi as principais contas, né, no estado da Bahia, por exemplo, G. Barbosa, Le Biscuit, Atacarejo, Atacadão. Eu comecei atendendo primeiro, né, os clientes de baixo, os clientes de varejo, né, eu fui subindo, até realmente atender todas essas grandes superfícies, essas grandes contas, e eu tenho muita experiência, né, para falar um pouquinho aqui sobre esse segmento. Mas o assunto aqui é sobre vendedor, um representante de vendas, né, um profissional de vendas atuando em Portugal. Então, em Portugal, eu trabalhei um tempo como vendedor em Portugal no ramo imobiliário, mas esse não é o tema aqui do nosso vídeo. Quando eu estava no ramo imobiliário, através de um inscrito do canal, olha só como é que são as coisas, né? Um inscrito do canal entrou em contato comigo, logo quando ele estava chegando em Portugal, eu fui lá tomar um café com ele na cidade de Setúbal, a gente se conheceu, ele morou um tempo, né, em Setúbal, depois ele mudou para o Porto, mas esse tempo que a gente conviveu, enfim, que eu conheci ele e a gente conseguiu ter uma amizade, né, a gente estava sempre falando, então a gente estava sempre mantendo contato, e quando foi um dia, ele entrou em contato comigo
e falou: olha, Leonardo, eu estou trabalhando numa grande empresa espanhola, né, uma empresa que trabalha na área de eletricidade, mas ela vende, tem mais de 15 mil produtos no seu portfólio. Né? O forte da empresa era produtos, por exemplo, lâmpada, luz de LED, aquelas fichas de interruptor, extensão, cabos, fios. A empresa cresceu muito, né, nessa área de eletricidade, mas como ela cresceu muito e ela importava produtos da China, ela começou a importar uma quantidade muito grande de produtos. Então ela vendia utilidade doméstica, ela vendia produtos para piscina, ela vendia boia, ela vendia de A a Z muitos produtos. E esse meu amigo, ele me convidou, né, ele falou: olha, a gente está precisando de um gerente, eu trabalho como gerente de vendas nessa empresa, né, mas eu cuido aqui da área norte de Portugal, da área do Porto, e a empresa está precisando de um gerente para trabalhar no centro-sul de Portugal, ou seja, uma pessoa que gerenciasse de Leiria até o Algarve, né? Todo o centro-sul de Portugal. Então eu disse sim, que eu tinha interesse em saber um pouco mais sobre a vaga, como é que funcionava tudo isso, porque eu trabalhei com isso muitos anos, tive funcionários na minha empresa, né? Apesar de eu ter uma empresa de representação, eu tinha preposto, né? Tinha vendedor, tinha promotor de vendas, tudo que eu era quem geria, né? Todos esses funcionários que trabalhavam na minha empresa. E aí eu fui para Espanha, fui para Barcelona, que a sede da empresa era numa cidade ali a 100 quilômetros de Barcelona. Fiz a entrevista, o pessoal lá gostou muito de mim e fui contratado para essa empresa. Né? Voltando para Portugal, né, eles me passaram tudo que eu precisava, né, para poder trabalhar: tablet, telefone, a área geográfica, né, fiz uma reunião lá com os gerentes, né, para eles poderem me passar tudo que eles queriam que fosse feito, né, na empresa, tudo que eu teria que delegar aos vendedores. Eu iria tomar conta de 9 vendedores, né? Mas basicamente a minha função dentro da empresa era vender. A gente passava o dia inteiro atendendo clientes, de 8 da manhã às 8 da noite. Enquanto tinha um cliente aberto, a gente estava lá vendendo para eles, batendo na porta. A gente atendia basicamente, aqui chama drogaria. A maioria dos clientes dessa empresa eram drogarias, que drogaria basicamente são lojas de material de construção. Né? Em Portugal chama drogaria. E a gente atendia também alguns supermercados, algumas lojas de utilidade doméstica. A empresa também era muito forte em eletrodomésticos, né? Pequenos eletrodomésticos, forno, micro-ondas, ventilador, aquecedor. A empresa era muito forte nesse segmento. Então a gente tinha, né, uma carteira de cliente muito ampla para poder visitar, desde drogarias, supermercados, lojas de variedade, lojas de utilidade doméstica, lojas que vendiam produtos para casa, né, que vendiam, enfim, móveis, tudo. Uma empresa que vende móveis, ela também vende um micro-ondas, ela vende um ventilador, está tudo ali, né, agrupado nesse segmento de produtos. E a gente passava o dia inteiro visitando esse tipo de cliente. E eu gerenciava 9 vendedores, né, nessa empresa. Então, qual é mais ou menos a média, né, de salário, né, que esses vendedores tinham? Isso dependia muito, né? A empresa ela tomou algumas medidas, né? Antes, nessa empresa, tinham ali 4 vendedores na minha região e eles atendiam uma área muito grande e, basicamente, eles faziam os principais clientes que tinham nessas regiões, né? Era dividido em 4 áreas muito grandes. Então, o que acontecia? O vendedor conseguia ganhar um salário muito alto, atendendo somente os grandes clientes, as grandes contas. E aquilo foi ficando para trás os menores. Então, o que essa empresa fez? Ela dividiu, né, em várias fatias as zonas, né, de atuação, de vendas, né, e contratou mais vendedores para cobrir essas vagas. Então, na empresa a gente tinha vendedor, por exemplo, que ganhava 3.000, 3.500, tinha vendedor que ganhava 2.000, tinha vendedor que ganhava 1.500,
mas a média, né, a média dos vendedores, né, nessa empresa, tanto na minha região quanto na região do meu colega, era um vendedor ganhar ali em torno de 1.500 euros mais ou menos, que já é, né, que já é um bom salário para Portugal, 1.500 euros, mas com grandes possibilidades, né, de estar sempre ganhando um pouco mais. Por quê? Porque tinha os produtos de estação, por exemplo, a empresa era muito forte na venda de ventilador e de aquecimento. Então, quando chegava nessa temporada, né, eles faziam ali grandes campanhas, né, para poder vender antecipadamente os ventiladores e o aquecimento, né, um pouco antes do inverno, e aí dava um boom, né, dava sempre o gráfico de vendas ia lá em cima. Então, nesse período, a comissão também vinha lá em cima, mas depois a média ali era mais ou menos 1.500 euros, né, na maioria deles. E tinha ali alguns que ganhavam mais, porque já estavam na sua zona de atuação já há algum tempo, já tinha uma familiaridade muito grande com os clientes, né? E as pessoas que trabalham com vendas, né? Você que trabalha com vendas, você deve saber que vendas é relacionamento. O vendedor pode estar na região dele há 5 anos, né? E essa região, por exemplo, vende 50 mil euros por mês. Se esse vendedor sair hoje e amanhã entra um novo vendedor na mesma região, os mesmos clientes, o mesmo produto, tudo igualzinho, não muda nada, somente muda o vendedor. Provavelmente, grandes chances, de quase que 99% de chance, das vendas ali nos primeiros meses, né, cair pelo menos pela metade. Né? Por quê? Porque as vendas funcionam muito com relacionamento. Então, o vendedor ele cria relacionamento com o seu cliente e aí ele vai vendendo cada vez mais. A empresa lança um produto novo, né, ele chega lá no cliente que ele já tem um relacionamento, né, e fala, tudo bem, pá, olha, tô com esse produto aqui novo na empresa, pá, me dá uma força aqui, que eu preciso inserir esse produto no mercado. Pá, se o cara é seu amigo, se o cliente é seu amigo, se ele confia em você, se ele confia naquilo que você fala, né, se ele já confia em você há bastante tempo, cara, não tem problema nenhum, ele vai falar assim, olha, beleza, pode mandar um para mim aí para me testar, né? Muitas vezes acontecia isso muito comigo, né, nos meus clientes mais antigos. Eu chegava para atender um cliente, ele falava, olha, vê aí o que está faltando e manda a lista para mim depois por e-mail, né, manda o rascunho do pedido para mim por e-mail. Então, assim, ele dava plena liberdade da gente chegar, né, dentro da loja dele, olhar os nossos produtos, o que estava faltando, e a gente mesmo faz o pedido e ele não quer nem saber o que você está mandando. Ele tem tanta confiança em você que ele sabe que você vai mandar exatamente aquilo que ele vende, não vai colocar quantidades excessivas para não sobrar estoque. Pá, vendas é isso. Acontecia isso comigo tanto no Brasil e aconteceu também várias vezes comigo em Portugal, né, principalmente nos clientes dos vendedores que já estavam há mais tempo atuando na sua zona na sua zona de vendas, né, na sua área de vendas. Esse segmento de vendas, né, em Portugal, por exemplo, falando aqui de Portugal, ele é muito amplo, né? No meu caso, por exemplo, a gente trabalhou, né, nessa empresa que o forte deles era a parte de iluminação, a parte de eletricidade, mas tinha ali também produtos para várias áreas, né, de vários segmentos distintos, mas também tem áreas, por exemplo, uma pessoa que está buscando um emprego, né, uma vaga de vendedor, de representante de vendas em Portugal, né? Por exemplo, existe a área você vai ver muito anúncio assim, por exemplo, canal Horeca contrata vendedor para gerir carteira de cliente. Então, o que é o canal Horeca? O canal Horeca, basicamente, você vai atender, né, é um conjunto, né? Pode ser hotéis, pode ser restaurante, pode ser bar e pode ser café. Né? Então, o canal Horeca, você vai vender produtos para esse nicho, né, de clientes. Né? Tem o canal Farma, você vai vender remédios, produtos farmacêuticos, suplemento alimentar. Tem o canal do supermercado, você vai atender supermercados, né? Mercadinhos. Tem o delegado comercial, muitos anúncios que vocês vão ver, né? Por exemplo, você coloca no Google aí, vaga de vendedor em Portugal, por exemplo. Vocês vão ver que vai aparecer muita vaga dizendo assim, delegado comercial. Delegado comercial basicamente é o promotor de vendas no Brasil, né? Uma pessoa que cuida da promoção de vendas, ela vai lá
né, dentro do ponto de vendas, ou no supermercado, ou na loja, ou enfim, onde que for, ela vai lá e vai cuidar de todo o layout da venda dentro daquele estabelecimento. Então ela vai colocar anúncio de venda, vai colocar cartaz, ela vai colocar promoções, ela vai fazer propaganda de novos produtos com os clientes. Por exemplo, ela vai colocar ali, vamos supor que seja uma marca de café, ela vai colocar ali dentro do supermercado uma banquinha de café para fazer degustação, né? Ela vai cuidar também do abastecimento, né, dos produtos na gôndola, na área de vendas, dentro do supermercado ou onde quer que seja. Então, o papel do delegado comercial é mais ou menos como a de um promotor de vendas no Brasil. Ele também faz venda? Faz. Pode ter empresas que pagam comissão também, de salário fixo, mais venda para um delegado comercial, mas também pode ter casos que o delegado comercial, né, o promotor de vendas, ele recebe somente um salário fixo, né, e alguns incentivos também, mas a maioria deles vai receber um salário fixo para o delegado comercial. E um outro ponto também que vale ressaltar aqui é que tem dois segmentos de vendas, né? Por exemplo, falando da linguagem, né, do Brasil, existe o vendedor e existe o representante de vendas. Qual é a diferença, né, de um vendedor para um representante de vendas? O representante de vendas, começando aqui com ele é um profissional autônomo, né? Em Portugal é um profissional que trabalha a recibos verdes, né, que ele não tem vínculo com a empresa. No meu caso, quando eu trabalhei nessa empresa, eu era um funcionário, né, que prestava serviço a recibos verdes. Então, eu não tinha salário fixo, eu trabalhava o mês inteiro, né, depois era contabilizado a comissão de todos os vendedores e eu recebi um percentual em cima da comissão dos vendedores. Os vendedores dessa empresa era a mesma coisa, eles não tinham salário fixo, eles tinham os clientes, tinha carteira de cliente, a empresa dava o tablet, a empresa dava o telefone, a empresa dava a carteira de cliente e com possibilidade deles correrem atrás de outros clientes, né, abrirem o seu leque de clientes, mas os ganhos mensais eram somente em cima das comissões. Tá? Ou premiações. Se você vender isso, você tem um pouco mais aqui. Se você vender aquilo, você ganha ali 50 cêntimos por produto vendido. Tinha algumas coisas assim que incentivavam, né, as pessoas, os vendedores a vender determinados produtos que iam ali, enfim, gerando ali um caixa a mais, e isso fazia uma diferença grande também no final do mês. Mas, basicamente, o representante de vendas, ele não tem vínculo empregatício, né, com a empresa, ele trabalha a contrato de trabalho a recibos verdes. E o vendedor, ele é um funcionário da empresa. Aí ele tem um contrato de trabalho, por exemplo, né, com a empresa, um contrato que pode ser efetivo, ele é um funcionário da empresa. Ele recebe um salário fixo, mais comissão, né? Geralmente, né, quando se é um vendedor, né, no caso dos representantes de venda, ele trabalha com carro próprio. Ou pode ser também que a empresa empreste o carro, tá? Isso vai depender de empresa para empresa. Quando a pessoa é vendedor, é funcionário da empresa, né, a maioria das vezes, a grande maioria, a empresa empresta o carro, tá? Então a empresa vai dar o carro. Eu abri até aqui, eu fiz uma pesquisa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui na tela, tá, essa pesquisa para vocês verem. Mas basicamente o que eu fiz aqui foi abrir o Google, digitei aqui vaga de vendedor no canal Horeca, com H, tá? Horeca, em Portugal. E aí, o primeiro site que me abriu aqui foi o Jobly, Jooble. Então, pt.jobly.org. E aí já apareceu aqui dezenas de vagas de vendedor no canal Horeca. A maioria delas aqui que eu já tive, né, passando o olho aqui, são vagas para vendedores, né, que são funcionários da empresa. Por exemplo, a primeira que está aqui é o vendedor canal Horeca Sumol. Então, Sumol é uma empresa, é uma empresa de suco, né, em Portugal, muito forte, é líder de mercado, não vende só suco, vende uma variedade muito grande de produtos, né, e para vocês verem aqui mais ou menos o tipo de anúncio que eles colocam aqui na internet. Está escrito aqui, olha, vendedor canal Horeca, né, Sumal Compal. A Sumal Compal é líder no mercado de bebidas não alcoólicas em Portugal e, como fruto de uma
continuada aposta e investimento no seu processo de internacionalização. O seu negócio tem vindo a crescer nos mercados externos, estando já regularmente presente em mais de 70 países. Nesse momento, procuramos um vendedor, né, pode ser masculino ou feminino, com zona de residência em Grândola, Sines ou Alcácer do Sal. Então, essa região aqui faz parte do distrito de Setúbal, mas é um pouco mais, né, para sul, não é muito próximo aqui a cidade de Setúbal, mas também não está muito longe. Então, desafio: inserido na direção de vendas Horeca, irá assumir as seguintes responsabilidades: identificar novas oportunidades de negócio com vista à angariação de novos clientes, executar a atividade de vendas, cumprir o plano de vendas e garantir o melhor posicionamento das marcas nos clientes, promovendo a sua adequada visibilidade. Então, aqui nesse caso também, o vendedor ele também faz todo o trabalho de divulgação, ele leva panfleto, leva cartaz, vai ter que trabalhar o ponto de vendas para que venda cada vez mais. O vendedor aqui também ele faz um papel de promotor de vendas. Então, cumprir o plano de rotas definido, garantindo o acompanhamento contínuo e periódico dos clientes. Então, ele vai receber uma listagem de clientes da empresa para ele poder visitar, clientes que já compram, né, e com possibilidade também dele ampliar, né, esses clientes abrindo novos. Garantir a recolha e encaminhamento operacional das encomendas, colaborar ativamente na boa cobrança dos créditos e gerir proativamente o saldo de vasilhame nos clientes, assegurando a execução das políticas de logística, crédito e vasilhame da organização. Então, olha só que interessante essa parte aqui. Colaborar ativamente na boa cobrança dos créditos e gerir proativamente o saldo de vasilhame nos clientes. Então, o que quer dizer isso aqui? Eu vou falar disso aqui um pouquinho mais para baixo, mas já adiantando aqui, é normal, tá? Por exemplo, um vendedor ele passa para vender num cliente e o cliente, enfim, faz o pedido, recebe a mercadoria e na próxima visita do vendedor é que o vendedor vai recolher o pagamento. O cliente ele pode pagar para o vendedor, né, aquela compra que ele fez há 10 dias, ou há 15 dias, ou há 30 dias atrás. Tá? Muitas vezes o vendedor ele é autorizado pela empresa a recolher o dinheiro, ou recolher o cheque, recolher o pagamento, tá, no fornecedor e encaminhar isso para a empresa. Tá? Assegurando a execução das políticas de logística, então ele tem que cuidar também, né, do material, né, dos produtos que chega, ele tem que verificar, né, se a logística está entregando certinho, crédito e vasilhames da organização. Então, basicamente, essas empresas elas emprestam, né, muitos materiais, né, de vendas para poder, enfim, alavancar as vendas dentro do cliente. Por exemplo, aqui, essa empresa que é a Sumol e a Compal, provavelmente ela deve emprestar freezer, ela deve emprestar aqueles freezers maiores, né, para colocar assim no ponto de venda, ou ela pode emprestar também aqueles menorzinhos para colocar em cima do caixa. Ela pode emprestar vários tipos de equipamento, de materiais para ajudar na venda, né, dentro do ponto de vendas, e o vendedor também ele é responsável, né, para poder cuidar desse material e gerir aquilo tudo, né, de acordo com as políticas da empresa. Tá aqui. Implementações das ações de lançamento de novos produtos, ok? Acompanhar de forma sistemática o parque de equipamento de venda instalado nos clientes, sua área de responsabilidade, está aqui, ó. O vendedor ele é responsável sobre os equipamentos da empresa dentro dos clientes, alinhar diariamente toda a atividade desenvolvida no cliente com o televendedor e garantindo a colaboração estreita entre as duas equipas quando aplicável. Lá na empresa que eu trabalhava também era dessa forma aqui. Tinha no Brasil chama o 0800, né? Tinha ali o telemarketing que ajudava o vendedor nas vendas e a gente tinha que andar muito bem alinhado, né, com esse canal de vendas, que é para, por exemplo, o vendedor tira um pedido num cliente e à tarde o televendas está lá ligando para o cliente novamente, o cara fala, pô, o cara acabou de passar aqui, vocês estão me ligando. Então, para que essas coisas assim não acontecessem, o vendedor ele tinha que andar muito bem alinhado, né, com o televendas. Então, isso é importante também. Então, o que essa vaga aqui pede, né, o que a empresa pede
para o candidato: 12º ano ou licenciatura em Economia, Gestão ou similares preferencial. Então, eles dão preferência, tá, para quem tem o 12º ano completo, né, ou licenciatura em Economia, Gestão ou similares. Experiência mínima de 3 anos na função, ou seja, experiência mínima em vendas de 3 anos, preferencialmente vendas externas, né, B2B. Bom conhecimento em inglês é preferencial. Bons conhecimentos de Microsoft Office na ótica do utilizador. Gosto por trabalho em equipa, proativo, boa capacidade de comunicação e inovação, perfil orientado para resultados e para satisfação do cliente. Carta de condução de veículo ligeiro, categoria B, obrigatória. Ou seja, não fala nada de carro aqui, com certeza eles vão emprestar o carro, é aquele carro todo plotado, da Compal Sumol, vejo ele na rua o dia inteiro, todo lugar que você vai, você vê esse carrinho deles. É uma empresa muito grande, é uma empresa que ela é líder de mercado, ela está em todos os estabelecimentos comerciais. Com certeza eles devem estar sempre precisando de vendedores. Quanto ganha mais ou menos um vendedor de uma empresa dessa? Ganha mais ou menos 1.500 euros. Na minha opinião, é um bom salário para esse segmento, principalmente porque tem o carro, né, da empresa, com gasolina paga, almoço pago, tudo pago. No final do mês é os 1.500 no bolso, a pessoa não tem que pagar nada, né, diferente do representante de vendas, que a gasolina é por conta dele. Nesse caso aqui do vendedor, não é, e eu acho que essas empresas assim pagam um excelente salário, além de ser uma profissão, na minha opinião, é uma das melhores profissões que existe, né? Você está falando com pessoas, você está na área de vendas, você está ajudando outras pessoas a ganharem dinheiro com seus produtos. É a melhor profissão que eu acho, na minha opinião, é a profissão de vendedor, de representante de vendas. Claro, isso é a minha opinião, tá? Só estou colocando aqui o meu ponto de vista. É a profissão que eu sempre quis trabalhar, que eu trabalhei 30 anos da minha vida com ela, entendo muito do que eu estou falando, e é uma excelente profissão para se trabalhar. Quem é vendedor sabe, né, que é uma excelente profissão. Então, eu vou falar aqui um pouquinho também, porque essas informações aqui que eu vou passar agora, elas não servem somente para quem quer trabalhar como vendedor em Portugal, quer trabalhar para uma empresa em Portugal, né, vendendo produtos, mas ela serve também para uma pessoa que quer vender os seus próprios produtos em Portugal. Então essas informações aqui que eu vou passar servem também para você, né, que, por exemplo, eu tenho um canal, eu tenho outro canal, né, que se você tiver interesse nesse segmento, vou deixar o link aqui embaixo, você ir lá se inscrever, mas eu trabalho hoje, né, em Portugal com importações de produtos do Brasil para Portugal. E as pessoas me perguntam muito, né, sobre esse processo. Então, eu criei um canal que eu falo especificamente sobre importações Brasil-Portugal. Se você quer saber mais sobre esse segmento, o link está aqui, né, se inscreva lá no canal, porque tem muitos vídeos, tem vídeo com o meu despachante, tem vídeos lá sensacionais para quem quer, né, saber um pouco mais sobre como importar produtos do Brasil para Portugal. E por que eu estou dizendo isso? Porque a importação, né, uma pessoa que está em Portugal importa produtos para o Brasil, a primeira fase está concluída. E a segunda fase, que é a venda, né, porque o produto chega lá, você vai ter que vender para alguém. Ou você vai vender para o consumidor final, ou você vai vender para empresas. Ou você vai vender de forma 100% online, ou você vai vender como vendedor, né, no porta a porta, realmente visitando as empresas. E se o seu caso for esse, né, que você vai visitar as empresas, pretende vender, né, produtos para, enfim, supermercados, lojas, essas informações que eu vou colocar aqui, eu acho que vão fazer muita diferença, porque é diferente do Brasil. Tá? Eu trabalhei, como eu disse, 30 anos no mercado brasileiro, e a parte de venda, recebimento, ela é muito diferente, né, do que acontece no Brasil. Por exemplo, no Brasil, eu ia visitar os meus clientes, o cliente fazia um pedido, né, eu passava esse pedido para a indústria analisava o crédito do cliente, enviava, né, os produtos para o cliente junto com o boleto, né, o cliente com esse boleto em mãos
na data acordada, né, 30 dias, 40 dias, 60 dias, ou seja, qualquer uma delas, né, que o cliente acordou com o vendedor, o boleto estava ali para ele poder pagar. Se o cliente não paga, a empresa protestava aquele boleto e sujava o nome do cliente. Em Portugal é um pouco diferente. Em Portugal, a maioria das vendas que a gente fazia eram pagas através de cheque, tá? Então, funcionava assim, o vendedor passava no cliente, abria a ficha, vamos supor que era um cliente novo, o vendedor passava no cliente, né, a primeira coisa ele abria a ficha do cliente, e nessa primeira ficha era enviada para a empresa, o cliente poderia até fazer um pedido logo após a ficha aberta, mas os produtos só eram liberados na empresa depois que o financeiro analisava a ficha do cliente. Se o cliente, né, enfim, aqui tem os meios também de se fazer investigação, igual no Brasil. Você paga uma plataforma, né, quando você coloca lá o NIF do cliente, a plataforma lhe dá se o cliente é um bom pagador, se ele atrasa, né, os pagamentos dele, ou se ele paga certinho. É como se fosse no Brasil, né, o financeiro da empresa tem acesso, né, ele paga, né, para ter acesso a esses dados, e com esses dados na mão ele diz, olha, pode vender a prazo, pode vender com 15 dias, pode vender com 60 dias, esse cliente tem prazo até 90 dias, ou para esse cliente só vende à vista. Aqui funciona assim, é mais ou menos parecido com no Brasil essa parte também, mas a parte do pagamento que era diferente. Então, por exemplo, se fosse um bom pagador, o vendedor estava autorizado a vender os produtos e quando o vendedor fosse fazer a sua próxima visita, né, o vendedor, ele mesmo ia lá e cobrava do cliente. Então, o vendedor ia lá ou pegava o cheque ou pegava o dinheiro. Uma outra modalidade era o vendedor vende, né, o produto, a empresa manda a transportadora entregar. Quando a transportadora, né, chega para entregar no cliente, o cliente ou pagava em dinheiro ou pagava em cheque para a transportadora. Uma outra modalidade, né, a nível das transportadoras também, o vendedor tirava o pedido, a transportadora entregava. Nesse primeiro momento, a transportadora não recolhia dinheiro nem cheque, mas no próximo pedido, a transportadora tinha que recolher o cheque ou dinheiro da encomenda anterior, senão ela não deixava a próxima encomenda. Então tinha algumas modalidades de pagamento, tá, que são diferentes do Brasil. Por exemplo, no Brasil não se usa mais cheque. Aqui, 90% dos nossos clientes que a gente tinha na empresa pagavam através de cheque. Então, uma modalidade de pagamento aqui é o cheque. Muito usada, tá? Muito usada. A nível de inadimplência, a gente não tinha muita inadimplência. Claro que a empresa já trabalhava, né? Já trabalha em Portugal há 20 anos, né? Essa empresa espanhola está presente no mercado português há 20 anos, mas diariamente a gente estava abrindo novos clientes e, claro que tinha inadimplência, mas era muito baixa, tá? Era muito baixa a inadimplência. O que acontecia muito era, por exemplo, mas isso queimava o filme também do cliente, tá? O cliente, quando fazia isso, ficava com o filme queimado na empresa. Por exemplo, o cliente falava assim, ó, eu vou pagar com cheque daqui a 15 dias. E aí, daqui a 15 dias, o vendedor ia lá para poder receber o cheque. Aí, o que acontecia? Chegava lá, o cheque deveria ser à vista, né? Que o prazo acordado era 15 dias. E aí, o prazo liberado pela empresa, né, era 15 dias. Chegava lá, o cliente queria dar um cheque para 10 dias a mais, né? Isso acontecia, mas quando acontecia isso, o financeiro já ia lá e colocava lá um pontinho vermelho lá no cliente, né, que se ele fizesse isso 1, 2, 3 vezes, ele perdia aquele crédito. Então, ele só ia comprar à vista até a empresa criar de novo um relacionamento de confiança com ele. Então, pagamento com cheque, ou o vendedor ele pode passar no cliente e recolher o dinheiro ou cheque, ou a transportadora pode passar, né, quando for entregar os produtos, recolher o dinheiro ou o cheque, ou o débito em conta, né, que aqui chama débito direto, em Portugal chama débito direto. Mas isso, em Portugal, na Espanha funcionava muito bem isso. Tá? Os clientes da empresa na Espanha, a maioria deles já estavam pagando com débito direto. A empresa ia lá e cadastrava o débito direto, eles compravam o produto, estava acordado 30 dias de pagamento, 30 dias, o próprio banco já debitava da conta do cliente. Isso era automático. Em Portugal não funcionou isso.
nessa empresa que a gente trabalhou. A gente tentou colocar isso, tá, nos clientes, mas pouquíssimos optaram por essa forma de pagamento, né? A grande maioria deles tiveram realmente muita dificuldade em poder aceitar. Muitos até falando, olha, se for assim, eu não compro nunca mais essa empresa. Por quê? Porque a empresa ela quer mais comodidade. Então, por exemplo, vamos supor que chegou ali naquele dia de fazer aquele pagamento, aconteceu algum imprevisto, ele tem que né, poderia colocar 1 ou 2 dias a mais ali, empurrando um pouquinho, né, para poder pagar com 1 ou 2 dias a mais para frente, que é quando tem uma remessa de dinheiro que ele vai receber, e aí com aquela remessa ele já consegue pagar o fornecedor. Então, às vezes o cliente dava ali uma barrigada, 2, 3 dias e sem problema nenhum. Aí, 2, 3 dias a empresa até acatava sem problema, mas quando é débito direto, não. Chegou o dia, aquilo é debitado e não tem conversa. Então os clientes relutavam muito para pagar no débito direto. Mas são essas as categorias de pagamento, né, no mercado, né, na maioria dos mercados aqui em Portugal. Um outro segmento também, né, que são as grandes superfícies aqui. Eu já vi muitas pessoas entram em contato comigo, Leonardo, eu queria vender aí para o Jumbo, eu queria vender para o Continente, eu queria vender enfim, para grandes superfícies, né? E é mais complicado, tá? Não é tão simples, é mais complicado. Essas grandes superfícies, por exemplo, elas têm um departamento de vendas, tem que conseguir agendar uma reunião, que também não é tão simples, tá? Também não é impossível, claro. Então, entre-se em contato com o escritório de compras, né, dessas grandes superfícies, por exemplo, do Grupo Sonai. Tem também um outro grupo, esse grupo é interessante a gente colocar aqui, por quê? Porque esse grupo, as lojas estão autorizadas a fazer compras individuais, loja a loja, que são as lojas do Intermarché. Tá? Intermarché tem tanto o Intermarché, né, bricolagem, que são materiais de construção, enfim, vende produtos ali de A a Z, mas ligados à utilidade doméstica, material de construção, material de jardinagem, furadeiras, enfim. São esses tipos de produtos que tem o Bricomarché específico para esses produtos. E tem o Intermarché, que são os supermercados. Tá? Esses supermercados, tanto um quanto o outro, eles estão autorizados a comprarem, né, produtos de vendedores que chegam lá na hora e vendem loja a loja. Essas outras grandes superfícies, elas compram somente no CD, tá? no escritório, e eles compram uma vez para todas as lojas e a venda acontece dessa maneira. Por isso que é bom aqui falar sobre isso. Então, voltando aqui, o que é necessário para uma pessoa conseguir um emprego, né, conseguir uma vaga de vendedor, por exemplo, né, em Portugal? Então, a gente já viu aqui nesse exemplo que eu coloquei, da Compal Sumol, mais ou menos o que as empresas pedem. Leonardo, uma pessoa que entra como turista, ela consegue uma vaga dessa. A empresa que eu trabalhava, ela não pedia título de residência, mas era obrigatório ter a carta de condução. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Se a pessoa não tem o título de residência, ela só pode conduzir por 6 meses dentro de Portugal, automaticamente ela não consegue trabalhar. Por quê? Porque um vendedor, né, um vendedor externo, um vendedor B2B, um vendedor que trabalha, né, atendendo clientes na rua, é impossível ele fazer isso de ônibus, ou de comboio, ou de metrô. Ele tem que ter carro, né? Tem que ter carro e tem que ter carteira de habilitação. Então, uma pessoa sem documentação vai ser muito difícil, né, uma pessoa trabalhar nesse segmento em Portugal. Então, como eu disse aqui, na minha opinião, é um excelente ramo de mercado para se explorar em Portugal. Tem muitas vagas disponíveis, né? Não são todos os portugueses que têm apreço para a área comercial, são poucos portugueses, não gostam muito da área comercial. Então, tem um mercado imenso para se explorar. Já vi muitos brasileiros, né, nessa minha jornada que eu trabalhei atendendo clientes, né, visitando clientes, me batia com brasileiros o dia inteiro dentro dos clientes. Tem muitos brasileiros trabalhando nesse segmento, tá, em Portugal, não só como vendedor, tá? Eu era atendido por muitos compradores brasileiros também nas empresas. Então, já tem muito comprador também, a pessoa que cuida da área de compras de uma empresa, né? Tem muitos brasileiros atuando nessa área. Então, olha,
Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, né, com essas informações que eu coloquei aqui. É uma excelente área de atividade. Se você tem experiência nesse ramo, é um ramo que vale a pena explorar em Portugal. Por quê? Porque é um trabalho tranquilo, é um trabalho que você tem, pelo menos eu tenho um imenso prazer, né? Tive um imenso prazer em exercer. Né? Hoje eu não trabalho mais com vendas externas, todas as minhas vendas hoje são feitas de forma online, tá? Mas eu sinto muita saudade, sinceramente sinto saudade de estar visitando clientes, de estar falando com as pessoas, de fazer negociações ali, mas hoje eu escolhi trabalhar de forma online, mas isso não invalida, né, que o mercado é muito bom, que o mercado paga-se bem, né, é uma das profissões mais bem pagas do mundo. Então, por exemplo, quando um vendedor pega um bom produto para trabalhar, principalmente como representante de vendas, que ele é autônomo, então ele pode explorar aquela área toda, todos os clientes que estão ali, ele pode atender. Então, isso, um vendedor tem a chance de ganhar muito dinheiro trabalhando com esse segmento. Então, pessoal, olha, mais uma vez, obrigado por ter chegado até aqui comigo. Né? Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva. Aqui embaixo também tem o link do meu canal de importação e exportação Brasil-Portugal. E se você quer ter um contato mais direto comigo, aqui embaixo também tem o link do meu Instagram, tá bem? Olha, então um grande abraço e até o próximo vídeo.